Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana. Eu criei esse canal Desvendando-se para a gente falar sobre autoconhecimento. Nesses últimos dias, a minha cabeça vem explodindo de tantos assuntos, tantas coisas que eu gostaria de falar, mas um assunto em especial veio na minha mente com muita frequência. O assunto do vídeo de hoje é perdão. Talvez perdão seja algo delicado para algumas pessoas, é um pouco delicado para mim, eu já tive algumas experiências com perdão. E antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu queria contar uma história para contextualizar. Há muitos anos atrás, eu tive uma questão com perdão. Eu tive uma questão, uma dificuldade em perdoar uma pessoa. E aquela falta de perdão, ela me fazia muito mal. E uma amiga reparou, eu acho que ela reparou, né, que era um assunto que, enfim, que estava me fazendo mal. E ela falou: Silvana, é, eu conheço um pastor de uma igreja, tá lá a religião na minha vida. Conheço um pastor de uma igreja. Se você quiser, eu marco uma consulta com ele. Você vai lá e conversa com ele sobre esse assunto. Falei, tá bom, marca. Ela marcou e eu fui conversar com esse pastor. Me lembro como se fosse hoje. E aí eu sentei, conversei com ele. Ele me aconselhou, falou muitas coisas. E no final, eu viro para ele e digo: mas eu não quero perdoar essa pessoa. Eu não quero, não consigo. Eu não quero. Ou eu não quero ou não consigo. Tem muitos anos mesmo. Mas a questão ali era que eu estava com o coração muito endurecido. Então eu digo que eu não quero, que eu não consigo perdoar essa pessoa. E aí ele diz para mim: ó, minha filha, então não tem muita coisa que eu possa fazer, né? E eu voltei para casa chorando o trajeto todo. Botei um óculos escuros na cara e fui chorando o trajeto inteiro, certo? Pensa o tanto que você tem que estar magoado, o tanto que você tem que estar machucado para você se deslocar atrás de uma ajuda, no caso esse pastor, né, ter essa conversa com esse pastor para me ajudar, né? E aí ouvir tudo o que ele tinha para dizer e no final dizer que eu não queria perdoar essa pessoa, que eu não conseguia perdoar, que eu não queria, alguma coisa assim, eu realmente não me lembro exatamente. E voltar para casa chorando, né? Pensa. Passado um tempo, eu reparei que, na verdade, eu acho que eu só fui reparar, eu acho que eu só fui ver isso com mais clareza depois, né? Que enquanto você está passando a situação, é difícil você ver algumas coisas, né? Mas assim, basicamente, olhando para trás, um tempo depois disso, né, olhando para trás, a minha vida não andava. A minha vida não andava. Minha vida estava travada. Não lembro quanto tempo passou dessa situação, onde eu fui conversar com esse pastor. Eu sei que depois de um tempo, as coisas meio que se ajeitaram e foram andando rumo a esse perdão, certo? Então, eu tive a oportunidade de perdoar essa pessoa e mais ou menos num espaço de, olha, eu não lembro exatamente, tem muito tempo isso, mas assim, eu vou dizer que num espaço de menos de um ano, a minha vida deslanchou. Então pensa, a minha vida estava parada, a minha vida estava travada e tão logo eu perdoo essa pessoa, passado um tempo, a minha vida simplesmente começa a andar. Tudo que estava travado começa a andar. Só que óbvio que eu só fui reparar isso depois de um tempo, né? Eu acho que essa foi a minha primeira grande experiência com perdão assim na vida. Aquela experiência forte, sabe? Que você tem como referência. E foi alguns anos depois que eu vivi essa experiência, que olhando para trás, que eu falei, cara, olha essa experiência, né? Enquanto eu tava ali, né, endurecida, não queria perdoar aquela pessoa, nada andava para mim, parecia que as coisas só andavam para trás, né? Elas não só não andavam para frente, como elas também andavam para trás. E aí foi eu perdoar essa pessoa e de repente tudo começou a fluir. Há algumas semanas atrás,
eu estava assistindo um vídeo e a moça desse vídeo, ela falava muito de perdão, nessa pegada aí que eu acabei de falar, que, enfim, né, que as coisas andam e que o perdão, ele faz bem para quem perdoa. E, enfim, acho que eu fiquei pensativa sobre esse assunto e com as minhas próprias experiências, né? Tanto experiências passadas como experiências mais recentes, né? Ou seja, o perdão andou me rondando, né? A palavra perdão andou me rondando. Então, eu queria falar um pouco melhor, falar um pouco mais, porque existem casos diferentes, eu diria. Olha, no mundo ideal, tá? No mundo ideal, o ideal é a gente perdoar todo mundo, certo? Que aí você fica livre, a pessoa fica livre também e tá tudo certo. Só que isso é no mundo ideal, né? E por que que eu citei esse vídeo dessa moça, né? E por que que eu acho que isso mexeu tanto comigo? Eu comecei a ouvir o vídeo dela, não estava vendo, né? Eu estava só ouvindo o vídeo dela, fazendo alguma outra coisa. E ela começou a falar de perdão, começou a falar de perdão, começou a falar de perdão, e de repente aquilo começou a ficar sufocante para mim, e eu simplesmente não consegui mais assistir, eu não consegui mais continuar aquele vídeo. Eu tenho passado por uma situação de perdão nesse momento da minha vida, e é por isso que eu digo, né, existem diferenças em relação a esse perdão. De novo, o ideal seria todo mundo perdoar todo mundo e tudo mais. Só que a gente não vive num mundo ideal. Essa que é a grande questão. Naquela situação que eu passei no passado, ali sim, eu precisava realmente perdoar e foi a melhor coisa que eu fiz. Não me arrependo, faria tudo de novo. Só que de novo, né? Existem situações e situações. Uma situação mais recente que eu passei não, né? Que meio que eu ainda tô passando. Eu já me questionei muito em relação a isso, e é por isso que eu bato na tecla do autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente consegue ver essas coisas e falar, peraí, não, eu acho que aqui é uma situação diferente, porque tem a parte do outro também, né? Tem a parte do outro. Então, assim, eu vou tentar explicar mais ou menos a história, né? Então, o contexto, muitas vezes, é que a pessoa que vacilou com você, ela não te pediu desculpa, ela não te pediu perdão, e aí você fica naquela, né? E aí alguém vai dizer, não, mas você tem que perdoar, mesmo que a pessoa. Então, não sei se eu concordo muito com isso, porque numa dinâmica de dois, entra a interação dos dois, né? Entra a responsabilidade dos dois. E sendo muito honesta, tem gente que não merece ser perdoado. Eu sei que parece bem contraintuitivo, mas veja bem. De novo, a gente não vive num mundo ideal. E tem gente que é vacilona mesmo. Tem gente que entra na sua vida, arruma um regaço e sai sem olhar para trás. E mais uma vez, no mundo ideal, seria melhor para você perdoar essa pessoa e tá tudo certo. Mas, de novo, né, a gente não vive num mundo ideal. É importante a gente entender essa diferença para a gente não se sentir mal, certo? Então, assim, nessa situação recente que eu andei vivendo, essa coisa vinha muito ali na minha cabeça e eu estava me sentindo culpada. Eu estava me sentindo culpada por não conseguir esquecer o que essa pessoa fez e continua fazendo e andar para frente, sabe? E a pessoa ainda mandou algumas coisas do tipo assim, ai, amolece seu coração. E você pensa, gente, será que eu que não tô, será que eu que estou muito endurecida mesmo? De novo, por isso a importância do autoconhecimento. Quando eu conheço o outro também. Quando eu me conheço, eu sei quando eu estou na minha razão, quando é o outro tentando fazer com que eu acredite que eu estou errada, ou quando eu, de fato, estou na minha razão e a pessoa só está tentando me ludibriar com uma conversinha barata, certo? E por que que eu acho importante falar sobre isso? Porque eu conheço muita gente, nos outros vídeos eu falei sobre isso, eu venho de um contexto evangélico, né?
Não que eu tenha nascido num lar evangélico, mas a religião sempre muito presente na minha vida. Eu conheço pessoas que dizem que perdoaram outras e você vê que não perdoou. Mas a igreja faz todo aquele trabalho, né? Não, porque a gente tem que perdoar, porque Cristo morreu por nós e pagou o preço, e aquela coisa toda. Então você, muitas vezes, perdoa, ou você acha que perdoou, quando na verdade você não perdoou. Ou você tenta fazer você mesmo acreditar que você perdoou, porque você precisa perdoar. Agora, e o que você sente no seu coração? Não é importante o que você sente? Não é importante como você se sente? Então, assim, estar ouvindo aquela mulher falar o tempo inteiro que a gente precisa perdoar, que a gente precisa perdoar, que o perdão, ele liberta, aquilo tudo, sim, uma mensagem positiva, uma mensagem com a qual eu, em partes, eu até concordo. Mas e quando a pessoa não se ajuda? Quando a pessoa que você não consegue perdoar não se ajuda? Uma vez eu vi um coach de relacionamento, e eu sei que as pessoas têm muito preconceito com coach, com qualquer tipo de coach, né? Eu não tenho preconceito, porque eu já aprendi muito com coach. A questão é que, como apareceram muitos coaches, né? Qualquer um aparecia se autodenominando como coach, falando o que queria, e a coisa ficou um pouco desgastada. Mas eu acho que dá para aprender sim, porque, né? Nem todos os coaches são iguais. Nesse caso, esse coach estava falando sobre uma questão de relacionamento. O contexto dele era sobre relacionamentos amorosos, né? E aí ele dizia assim, na verdade era ela, né? Era uma coach de relacionamento. E ela dizia assim: presta atenção como você se sente quando você não está com essa pessoa. E essa lição, por um acaso, vindo de uma coach, né? É uma coisa que eu trago para a vida. O contexto era de relacionamentos amorosos. Eu trago para minha vida até hoje e é uma coisa que eu tenho certeza que vai me servir para sempre. Que é o seguinte: vamos supor, vamos dar o exemplo do contexto que ela estava dando, que era um relacionamento romântico. Às vezes você está saindo com uma pessoa e aquela pessoa de alguma forma te confunde, certo? Então, quando você tá lá no encontro com a pessoa, você tá de boa, tá tranquila, tá curtindo. Só que depois, quando você sai dali e vai para sua casa, você começa a se sentir meio mal, né? Você começa a se sentir meio mal. E aí o tempo passa e você vai e se encontra com essa pessoa de novo e num belo momento, ah, oi meu amor, vem cá. Fui interrompida pela gatinha aqui. Então você tá lá naquele momento, retomando aqui o assunto, você tá lá naquele momento com aquela pessoa e tá tudo certo, depois você vai para casa e você, por alguma razão, você não se sente bem. E aí depois você vai de novo e sai com essa pessoa, e é bom na hora que você tá com essa pessoa, mas depois você vai para casa e você sente alguma coisa, sente que alguma coisa não tá legal. O que que acontece? Quando a gente não se conhece, a gente não presta atenção nessas coisas. Você tem que prestar atenção, segundo essa coach, você tem que prestar atenção como você se sente quando você não está com essa pessoa. Porque quando você está com essa pessoa, você está ali no calor da emoção, você está curtindo ficar com a pessoa, então você não vai pensar em nada. Mas e depois, quando você vai para casa, como você se sente? Por que eu estou falando isso? Porque tem uns casos aonde a pessoa está tentando te enrolar, ou a pessoa tá mentindo para você, alguma coisa não está certa. Só que isso, geralmente, você vai prestar atenção quando você vai para casa, quando você não está mais na presença da pessoa. Quando tá tudo ok, quando tá tudo limpo, quando tá tudo claro, quando você vai para casa, é tudo normal. Você se sente nas nuvens, porque tá tudo certo, não tem, a pessoa não tá te escondendo nada, a pessoa não tá te enrolando. Geralmente, quando tem alguma coisa errada, é nessa hora que você não tá na presença da pessoa que você vai sentir alguma coisa, né? Seu higher self, né? O seu eu maior dizendo para você, dando as dicas. Sabe quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas depois que passa o tempo e deu o chabu mesmo, você olha para trás e você fala: gente, olha, eu sentia uma coisa estranha. É por isso que eu chegava em casa e eu ficava triste ou alguma coisa do tipo, certo? Então, basicamente, é aquela sua
sua intuição, alguns vão chamar de intuição, dizendo para você, ó, tem uma coisa errada aqui, entendeu? Então é muito importante essa dica maravilhosa, né? Você prestar atenção como você se sente depois da interação com aquela pessoa. Quando eu digo que eu trago isso para a vida, é porque isso não serve só numa questão de um envolvimento romântico com outras pessoas também. Às vezes você está cercado de pessoas que podem ser tóxicas e ali no momento da interação você de repente não percebe. Mas depois que você vai para casa, que você não está mais na presença daquela pessoa, onde você está com seus pensamentos e você começa a tirar suas conclusões sem estar ali sob a influência daquela pessoa, é onde você fala, eu acho que tem uma coisa errada aqui. Então, voltando para essa questão do perdão, eu senti, nessa experiência recente, eu senti muito isso, sabe? De estar conversando com a pessoa e a pessoa tá dizendo coisas ali e eu me senti meio mal e me questionar e me duvidar. Só que depois que a interação cessava, eu começava a olhar para dentro de mim e tinha alguma coisa que não estava cheirando bem. Então, depois de algumas interações, houve uma interação em específico que foi bem desgastante e naquela interação eu pensei, não tô doida não, é isso mesmo, a pessoa fala fica jogando essas piadas, né, em tom de, ai, você amolece esse coração, e eu pensei, peraí, essa pessoa fez tudo o que ela fez, eu nunca ouvi essa pessoa falar, olha, me desculpa por aquilo, porque tivemos oportunidade de conversar, eu tive a oportunidade de falar de coisas específicas, e na hora ali do calor do momento, a pessoa tentou me botar no bolso. E ali no meio da conversa, no calor da discussão, não discussão de bater boca, né, mas no calor ali da conversa, a pessoa meio que foi me levando, sabe? Depois que eu desliguei o telefone, foi uma conversa telefônica, depois que eu desliguei o telefone, eu falei, cara, senti uma coisa ruim, sabe? Senti não, isso aqui tá me fazendo mal. E aí comecei a pensar, e aí pensei, é a pessoa, realmente é a pessoa. Então, assim, em momento algum, essa pessoa falou, olha, eu sei que eu errei aqui com você, eu sei que eu vacilei aqui com você, vamos sentar, vamos conversar, você me perdoa? Não, ela acha que ela não fez nada de errado, tem outras pessoas que percebem, né, o que essa pessoa faz, são hábitos dessa pessoa, então, tipo, eu não tô... Você quer aparecer? Então, você não quer aparecer, rapaz? Você não quer aparecer? Você não miou na porta, tá aqui? Fala oi pro pessoal, fala. Você vai ficar miando, atrapalhando a gente gravar? Vai não, né? Então tá, vai lá então. Vai lá. Vai pra lá. Desculpa, tive uma pequena interrupção aqui. Então essa pessoa, em momento algum, ela reconhece, né, para começar, os erros dela, quem dirá pedir desculpa. Então, essa questão não é uma questão de não querer perdoar, é uma questão da pessoa sequer reconhecer que ela fez alguma coisa de errado, quem dirá te pedir desculpa ou perdão, e o perdão cura, né? O perdão cura. Uma das coisas mais maravilhosas é quando alguém vacila com você, ela chega para você e fala, olha, você me desculpa por aquilo que eu fiz? Não tem demérito nenhum em você pedir desculpa pelas coisas que você faz, pelos seus erros, entendeu? Pelos seus vacilos, não tem problema nenhum. O problema para mim é você não pedir desculpa, o problema para mim é você não se retratar com a pessoa. Então, assim, voltando lá de novo no vídeo da mulher, começou a me fazer mal, porque por um minuto eu pensei, cara, mas como é que eu vou perdoar se a pessoa nem se toca, não tem nem a humildade de reconhecer que erra, quem dirá te pedir perdão? Quando alguém não pede perdão, não é que eu preciso que a pessoa se humilhe para mim me pedir perdão, nada disso. A gente não ganha nada com isso, certo?
Mas para mim, quando a pessoa chega e diz, olha, eu errei aqui com você nesse aspecto, você me desculpa, você me perdoa, nesse momento, essa pessoa está dizendo para mim, olha, eu reconheço que eu fiz uma coisa errada. Eu reconheço que eu te machuquei com essa atitude. E, portanto, né, a partir do momento que ela te pede desculpa, te pede perdão, ela está não só reconhecendo que errou, ela está se redimindo e você automaticamente fica mais tranquilo para poder conviver com essa pessoa, sabendo que ela tomou conhecimento do que ela fez, entende? Então, assim, para fechar esse vídeo, não se sinta mal quando você não consegue perdoar uma pessoa que sequer te pediu perdão. E, de novo, no mundo ideal, sim, melhor coisa do mundo, todo mundo se amando, se perdoando, mas infelizmente a gente não vive num mundo ideal. E a gente está aqui para aprender. Todos nós aqui estamos para aprender. Em qualquer interação que você tenha com a pessoa, probabilidade é que os dois vão sair aprendendo. Os dois sempre saem aprendendo. Às vezes você encontra uma pessoa no ponto de ônibus, você conversa com essa pessoa por 5 minutos, e essa pessoa te diz uma coisa que muda a sua vida inteira. Então, se a gente está aqui para aprender. Mas não se sinta culpado, então, quando você não consegue perdoar. Porque o que aconteceu comigo, quando eu estava assistindo esse vídeo dessa mulher, que eu nem aguentei continuar, eu nem consegui continuar assistindo, eu estava me fazendo mal. Porque ela estava botando o perdão como uma coisa tão maravilhosa, mas cada caso é um caso. E às vezes, você ficar ouvindo isso só te deixa mais machucado, só te deixa mais confuso, porque você começa a sentir que você é um lixo. Na verdade, não. Às vezes é o outro que é um vacilão mesmo. Às vezes é o outro que tem que aprender essa lição. Entende? Então, se você não consegue perdoar alguém que sequer reconheceu que errou com você, tá tudo bem. Tá tudo bem. Qual que é a vantagem? O que que eu ganho começando a me sentir mal porque eu não consegui perdoar uma pessoa? Se o fato de eu me sentir mal fosse me levar a algum lugar, se eu não me sinto bem perdoando essa pessoa, tá tudo bem. A gente está aqui para aprender. Tá tudo bem você não conseguir perdoar alguém. Dependendo do tipo de situação, sim, a melhor coisa que você faz é perdoar, sua vida vai andar para frente. Mas tem casos e casos. Então, é por isso que eu bato nessa tecla. Autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue olhar para dentro, consegue ver essas coisas, sentir essas coisas e pensar, peraí, mas não sou eu, é o outro. Então eu não tenho que me sentir culpado porque o outro sequer me pediu perdão. Entende? Quando o outro chega e se redime, aí é outra coisa. Agora, do contrário, o que que você ganha, além do sentimento de culpa que não te ajuda em nada? Então, se você não consegue perdoar alguém, tá tudo certo. Leva o tempo que você precisar, contanto que isso seja genuíno, que isso venha de dentro, sabe? Então é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o final. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode estar precisando ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!